Noite, pessoal. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, lado a lado aí com o Mário Meirelles, Júnia, o Douglas, o Leão. Gente, Paula, todo mundo sabe que está por aqui. Realmente é muito especial essa noite para mim, tá? Vocês também significam muito para mim e eu aprendo muito com vocês todos os dias, a cada coisa que vocês trazem para nós através da rede. E eu queria contar para vocês aqui o que foi que eu vi na doTERRA, de uma forma bastante simples, porque eu já trabalhava com aromaterapia antes, né? Eu já utilizava essa ferramenta que faz parte do repertório da medicina chinesa, né? Dentro da acupuntura, porque nós usamos muito as massagens, né? Para preparar o corpo para receber as agulhas, né? Então, eu tinha uma ideia, né, de utilizar a aromaterapia, mas sempre como um momento de abertura, né? Digamos assim, de acalmar a pessoa que estava ali chegando, etc. O que eu não imaginava é que quando os olhos da doTERRA chegaram até mim através da Dani Mamed, que era minha cliente em acupuntura, que eu ia ter um impacto tão grande de efetividade nos meus tratamentos e numa velocidade tão grande de eficiência devido à sua pureza, né? E eu só fui entender isso depois, pesquisando mais sobre a empresa, porque eu fiquei muito interessada. Então, eu vou contar aqui para vocês a minha jornada dentro da aromaterapia e a jornada da aromaterapia dentro do nosso corpo, através de 3 óleos essenciais. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vejam se finalizem que está tudo ok. Então, vamos aí para a próxima tela. Essa aqui é a minha família, tá? Na esquerda que vocês veem meu pai, meu marido, minha mãe, meus 2 filhos, né? Que são todos fanáticos por óleos essenciais, pessoas que utilizam óleos essenciais no seu dia a dia. Aqui está a minha família estendida, que é a minha família dentro da doTERRA, a Dani Mamed, né? Que vocês veem aqui nessa imagem aqui, e todo o nosso time na última convenção da doTERRA, o grupo, né, das líderes e as minhas diretas, né? Então, são pessoas que eu considero parte da minha família, e cada um de vocês que está aqui também é minha família, tá? Sintam-se em casa nessa noite, porque eu vou contar um pouquinho da minha história através da aromaterapia. Então, eu venho de uma formação bastante acadêmica, onde buscava muita questão da ciência, de comprovações, e eu tive um impacto muito grande, né, através do conhecimento dos óleos essenciais da doTERRA, porque eu não imaginava que nós teríamos acesso, né, mesmo tendo conhecimentos de fitoterapia e já usando fitoterapia, um desencadear, né, digamos assim, da efetividade de um produto natural no nosso corpo com tanta velocidade. São nanosegundos, né? Então, assim, a gente às vezes diz, tem-se a ideia, né, de que remédios alopáticos são mais rápidos do que qualquer outro sistema da natureza. Eu digo para vocês, não existe outro sistema mais rápido do que o óleo essencial, na minha impressão, embaixo dos meus dedos, quando eu faço a acupuntura e quando eu leio o pulso de um cliente através da pulsologia oriental, né, que é um conhecimento de mais de 3.000 anos, né, e que vem passando de geração em geração. Então, o que me colocou dentro da doTERRA foi essas 2 palavras, segurança e pureza, porque no momento que eu acessei esse campo de conhecimento, que existiam óleos essenciais que podiam realmente mudar instantaneamente o padrão vibratório daqueles clientes que eu estava começando a atender ali, antes deles irem para a minha maca, quando chegou o momento da pandemia, isso está dentro da minha história, eu vi que era o recurso que eu tinha para poder levar saúde a essas pessoas à distância, né? Então, eu pude orientar famílias, pais a cuidarem dos seus filhos, filhos a cuidarem dos seus pais, irmãos cuidando de irmãos, amigos cuidando de amigos, né? Então, isso foi fantástico para mim e isso foi parte da história. E, principalmente, quando eu acessei, depois de algum tempo que eu já usava os óleos essenciais, eu descobri que eu estava fazendo parte de um grande e maravilhoso sistema de coimpacto, onde
toda a cadeia era muito cuidada e que a questão da pureza e da segurança vinha desse amor, né, que havia no cuidado dessa empresa, né, da doTERRA, de levar a todas as pessoas que participavam da produção dos óleos essenciais, esse cuidado que nós, como terapeutas, devotamos aos nossos clientes, né? Então, isso foi o segundo ponto para mim de conexão, né, com a doTERRA e me tornando cada vez mais interessada em me desenvolver como aromaterapeuta e como uma consultora de bem-estar. Isso também me fez pensar muito, por quê? Porque essa origem, né? Eu gosto muito de vinhos, eu gosto muito de mel, né? E mel e vinho tem terroir, né? E eu vi que a graça disso tudo, né? Que a beleza daquele desenvolvimento do óleo dentro, né? Funcionando dentro do corpo do cliente, tinha a ver com a origem, tinha a ver com o clima, tinha a ver com o solo, tinha a ver com toda a preocupação que a doTERRA tem em buscar o óleo essencial no lugar exato, aonde a planta melhor se expressa no seu grau terapêutico. Então, isso aqui, gente, é um mapa que vocês registrem, guardem isso na retina. Isso aqui é o que garante que nós, além de estarmos participando de uma grande rede de co-impacto, de melhoria de vidas em milhares de lugares que a gente nem remotos, onde a gente ainda nem sequer imagina que exista a nossa presença lá, nós estamos presentes lá, apoiando pessoas que produzem esses óleos. Então, esse foi um ponto muito importante e que eu considero razão, digamos assim, da nossa qualidade, né? Também termos no nosso país esse grande approach, né, que existe de melhoria, né, de empregos, de melhoria de vidas, de impacto social, que eu pude conhecer presencialmente, né, recentemente, através do programa, né, do Clube Diamond, né, visitando um local de fornecimento aqui no Brasil. Então, isso fez muita diferença para mim e é também diferença da qualidade dos nossos produtos, né? E, por último, essa frase, né, quando eu pude ver, né, numa apresentação da doTERRA, eu peguei ela para mim. Acreditamos no poder da planta como um todo. E essa é a minha grande verdade, é o que me conecta aos óleos essenciais, é o que faz que eu tenha, né, na minha bolsa hoje alguns óleos essenciais, os quais eu carrego sempre comigo e que, de tempos em tempos, eu converso com algum colega, algum aromaterapeuta, com pessoas mais diversas dentro da nossa rede, para a gente trabalhar isso. Então, eu uso óleos essenciais na minha vida cotidiana, e isso faz toda a diferença, né? E eu procurei aplicar, né? Eu não usava isso, sabe, Mário? Eu não usava esse estilo de vida, essa pirâmide de bem-estar. Isso hoje, na minha mesa, isso está estampado sobre a minha mesa, porque eu não converso com mais ninguém sem falar de estilo de vida. E as pessoas começaram a notar em mim uma mudança muito grande de melhora da minha aparência, né, da minha forma física, desde quando eu comecei a usar óleos essenciais. E aqui está a explicação, porque quando a gente começa a trabalhar com a doTERRA, a primeira coisa que a gente aprende lá nos fundamentos, né, digamos assim, é que o nosso trabalho é um trabalho de estilo de vida, que nós temos a ferramenta para trabalhar todas essas partes, né, da pirâmide de bem-estar, né? Porque a gente pode apoiar o comer bem, a gente pode apoiar a atividade física, o controle do peso, a gente pode apoiar o descanso e o controle do estresse, a gente pode reduzir a carga tóxica e a gente tem produtos que vão nos apoiar no autocuidado informado, que são os óleos essenciais, né? Então, isso aqui trouxe para mim uma ampliação de consciência e fez com que eu conseguisse transmitir para as pessoas algo muito mais completo, como uma consultora de bem-estar. Então, esse é o fundamento principal e é o que eu procuro trazer para todas as pessoas. E essa parte era o que eu mais ouvia, as queixas, né, das pessoas, de dor aqui, dor ali, de sensações difíceis, de sentimentos, né, de estarem engasgados, ou com o estômago doendo, ou seja, o corpo falando. Então, isso já era lugar comum. O que eu não sabia antes de usar os óleos essenciais, que tem grau terapêutico como o da doTERRA, é que tão rapidamente a gente pudesse mobilizar essas situações.
Então, a gente vive sempre, né, tentando lidar com ameaças, né, e fazendo com que o nosso corpo se organize, né, diante dessas ameaças, fazendo inúmeras estratégias, buscando inúmeras estratégias que não são somente essas dos óleos essenciais, mas através de psicoterapia, através, né, de atividade física, mas muitas vezes nós vamos ficando lotados, né? E essa carga alostática é o peso que a gente tem de sobrecarga, que faz com que o nosso corpo mal funcione, faz com que o nosso corpo não haja de forma coerente. E a incoerência é a dor, né? Aquilo que o corpo não consegue trabalhar é o que gera dor, é o que gera o desconforto. E aqui vocês podem ver, né, uma imagem, né, logo abaixo aqui da nossa pele, que é a região das fáscias, aonde transita toda a energia do nosso corpo. Isso a gente trabalha muito na acupuntura, mas o que eu não imaginava é que nós teríamos, através do uso, né, tópico, através da inalação, nós conseguíssemos movimentar a energia dentro do corpo. Então, o que são, né, esses óleos essenciais, né, que a gente fala e conhece, né? Algumas pessoas conhecem, mais pessoas cada dia conhecem mais, mas eu acho muito importante a gente voltar para isso, porque elas são substâncias aromáticas altamente voláteis, mas que elas fazem parte, né, dessas células e glândulas especializadas das células para serem utilizadas como proteção contra predadores, também para atrair polinizadores e para apoiar a reprodução e a regeneração das plantas. Então, guardem isso, proteção, reprodução e regeneração. E quando a gente vai utilizar óleos essenciais, a gente tem que sempre pensar que a gente está fazendo uma escolha, né? E a nossa escolha, ela não vem eliminando outras necessidades que às vezes são dos olhos, de nós utilizarmos uma alopatia, uma medicação. Ela vem para nos trazer uma abordagem mais profunda, ou seja, nós trabalharmos com causa raiz, nós trabalharmos não apenas com os sintomas, né? Que é o que se propõe a abordagem moderna. Mas como a gente trabalha com a natureza, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atendendo as necessidades gerais do nosso corpo e fazendo todo um desencadeamento, toda uma melhoria, não só na nossa fisiologia, mas principalmente na nossa emoção, tá? Que isso é algo que a gente não tinha muito conhecimento recentemente, né? Apesar de serem estudos muito antigos. Então, o que nós temos é uma abordagem natural, segura e acessível, porque a gente, diferentemente da fitoterapia, né, que utiliza as plantas em extrato seco, nós estamos utilizando substâncias destiladas que são 50 a 70 vezes mais potentes. Então, uma única gota, né, uma única vez que nós tenhamos o contato com uma gotinha de peppermint, a gente nunca mais vai esquecer o que acontece dentro do nosso corpo. E o nosso corpo busca por isso depois. E a gente ouve, né, das pessoas que nos conhecem através dessas gotinhas, né, às vezes num encontro casual, depois dizem, você é aquela pessoa do óleo que eu inalei e que me deu aquela sensação assim, boom, né? Então, isso vai ficando registrado dentro de nós e vai nos aprimorando gradativamente. Então, como é que eles funcionam, né? A gente traz através da inalação para as nossas fotos nasais e a gente vai fazer a leitura, né, através do bulbo olfativo para o nosso sistema respiratório. Isso vai ser absorvido e vai levá-la para a corrente sanguínea. Por que a gente traz isso tudo como sendo uma primeira abordagem de conhecimento? Porque as pessoas precisam saber que os óleos essenciais da doTERRA nós podemos usar nessas 3 vias. Nós podemos fazer uso, porque elas são seguras, elas são potentes, elas são eficazes, e nós podemos ter segurança em orientar, né, como consultores de bem-estar, esses usos, né? Então, inalando ou aplicando na pele ou ingerindo, nós vamos ter a chegada desses óleos essenciais na nossa corrente sanguínea e nós vamos levar, né, para dentro das nossas células, né? Nós vamos ter ali uma melhoria sistêmica, né? E por isso
fez tanto sentido para mim utilizar no meu dia a dia esses óleos essenciais. Por quê? Porque eu sabia que depois que eu deixasse aquele cliente ir embora, ele teria o apoio dos óleos essenciais no dia a dia dele, para melhorar os seus estados emocionais e também fisiológicos, né? Então, as formas que a gente usa, né? Por inalação, né? Abrindo um frasquinho, aplicando na pele. Gosto muito, né, dos óleos essenciais em forma de volume, porque eles já estão diluídos e a gente pode aplicar eles diretamente sobre a pele, de forma segura, e nós podemos utilizar orientado, né, de forma orientada, a ingestão de alguns dos óleos essenciais que a gente tem. E com isso, a gente vai para um outro ponto, né? Nós, quando utilizamos óleos essenciais, nos sentimos melhor. Quando nós vamos nos sentindo progressivamente melhor, nós vamos nos empoderando, nós vamos resgatando a nossa saúde, nós vamos resgatando o nosso bem-estar. E aí, vamos assumindo o controle da nossa saúde. O que seria muito lógico, né, era que eu acatasse as palavras que eu ouvia de dizer que eu não tinha o menor sentido de uma pessoa que já tinha um consultório consolidado, que já tinha uma clientela consolidada, eu entrar dentro de um negócio aonde eu não estaria mais tanto no consultório, porque essas pessoas utilizariam óleos essenciais e não precisariam mais de mim como terapeuta. E a minha resposta e a minha conclusão disso tudo é muito diferente disso, porque, na verdade, através do marketing de rede, né, eu posso chegar a muito mais pessoas. Por quê? Porque hoje eu oriento equipes para isso, né, e aí a razão de eu estar aqui contando isso para vocês é que essas pessoas que eu atendi inicialmente vieram a se tornar meus consultores, né, vieram a se tornar os meus diretos. Por quê? Porque essas pessoas que não eram terapeutas, mas que estavam ali aprendendo a usar óleos essenciais, elas começaram a levar adiante os conhecimentos que eu tinha, de uma forma mais simples, como a que eu pretendo mostrar aqui para vocês, através de apenas 3 óleos, né? Que foram os 3 óleos, que são 3 óleos que a maioria das pessoas acessa num primeiro momento, chegando na doTERRA. Então, isso para mim fez muito sentido. Esse é o grande diferencial, porque se você é um médico, se você é um terapeuta, você atende uma a uma as pessoas no teu consultório, e você tem um limite de tempo que você vai utilizar na sua vida. Então, eu me peguei olhando para isso e vendo que eu estava atendendo com mais qualidade, com mais eficiência, com mais rapidez e com melhor resultado em muito menos tempo. E, através da rede, atendendo muito mais pessoas. Por quê? Porque, através daquele conhecimento que eu transmiti, eu espalhei, digamos assim, esse benefício para muito mais gente, né? Então, o que eu diria para vocês, né? Voltando lá na questão das cargas alostáticas, o que o nosso corpo quer? Ele quer homeostase, ele quer equilíbrio. E para a gente ter equilíbrio, a gente tem que ter uma temperatura corpórea adequada, pegar os líquidos corporais adequados, uma pressão arterial adequada e uma frequência cardíaca adequada. E o que é que a gente tem aí com relação a óleos essenciais? A gente pode limpar, detoxificar, a gente pode movimentar, a gente pode ajudar a digerir, harmonizar e repousar. E adivinha, né, o que a gente tem a partir daí? Se o que a gente busca é limpar e detoxificar, o que nós temos? O Lemon. Então, para que a gente simplesmente limpe e detoxifique, temos o Lemon, que esse é o princípio, digamos assim, inicial, número 1 do tratamento sistêmico dentro da medicina chinesa. Primeiro, você tem que limpar, depois você tem que movimentar, você tem que digerir, né? Não adianta você ficar ali com aquelas cargas, com tudo aquilo, seja isso fisiológico, seja isso emocional, não adianta você ficar com tudo isso ali parado, não é? Você precisa organizar. Então, esses 3 princípios fundamentais da minha atividade, que era a medicina chinesa, que é a medicina chinesa e que jamais deixará de ser, ela foi resolvida aí em 3 simples óleos, certo? Então, lemon, peppermint e lavanda.
Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um pouquinho aberto, né, para a gente relembrar, para quem já sabe, não custa a gente deixar de falar, o limão siciliano ele vai limpar e ele vai detoxificar, né? Ele vai eliminar, né, essas cargas, né, tóxicas, né? Ele é um antioxidante natural, ele é um revigorante, ele apoia o sistema imunológico, ele estimula o corpo a liberar as substâncias tóxicas, ele estimula o corpo a liberar líquidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso vai enchendo a gente, as nossas paredes vão se comprimindo, a dor vem porque esse excesso de líquidos comprime os nossos nervos, né? E ele aumenta a concentração e o foco, é um antifúngico fantástico, um antiviral. Eu vejo isso na minha casa porque ele é um excepcional limpador de superfícies, um desodorizante de ambientes. Então, aqui em casa, a gente foi gradativamente substituindo produtos químicos que a gente utilizava para limpeza por uma mistura de lemon com o álcool, o vinagre de álcool, né? E fica uma mistura maravilhosa e potentíssima. Melhora o humor e ele para que a gente lembre, um óleo fotossensível, então a gente tem que tomar cuidado ao inalar ele para não ficar com marcas, né, na nossa pele. Então, esse é o Lemon, que é o número 1 para a gente começar qualquer conversa aí de cuidar bem do seu corpo de uma forma sistêmica e integral, né? O hortelã-pimenta, ele vai movimentar, ele vai digerir, então ele tem mais de 100 usos, ele melhora a respiração, a energia, a disposição, foco, concentração, é um estimulante natural, né? Então, para quem gosta de cafezinho, a gente toma um cafezinho por dia, o resto é uma gotinha de peppermint, e ainda você tem o acréscimo de melhorar toda a tua digestão. Refresca o corpo, baixa a temperatura corporal, então lembrados do que serve para cuidar da gente, deixar a gente em boas condições de saúde, né, que é a homeostase. Picadas de inseto, melhora o hálito, apoia a digestão rapidamente, melhora a tensão muscular, melhora a circulação da pele e do couro cabeludo. Então, é um óleo que a gente pode utilizar para absolutamente tudo, né? Movimentando essas cargas que estão aí paradas e que nos fazem sentir pressionados, confusos e sentimentos indigestos de uma maneira indireta. E a lavanda, né, para harmonizar e para repousar. Ele é considerado óleo universal, se você não sabe o que usar um dia, pode pegar a lavanda, porque ela vai te ajudar de alguma forma. Ela vai apoiar um sono reparador em qualquer idade. Ela é um sedativo, analgésico natural, apoia o equilíbrio emocional, apoia a recuperação e a saúde da pele, apoia situações de alergias, é um repelente natural, trata a tensão muscular da face, né? Apoia o equilíbrio das tensões da tensão arterial desequilibrada, acalma medos e estados de excesso de ansiedade, entre tantos outros, porque é o que cabe aqui na tela e o que cabe nesse tempo aqui para a gente fazer essa conversa. Então, a gente tem, né, muito simplesmente o nosso kit, né, introdutório, que a gente tem esses 3 óleos, é o que a gente consegue entregar, né, rapidamente, com um custo assim absolutamente razoável, né, para que as pessoas tenham desfrutem de um benefício rápido e direto, cuidando dessas 3 etapas, né, que é limpar, movimentar e harmonizar, né? Então, com isso, cada um de nós pode. E a gente pode também ter aí, através do Clube de Vantagens, para nós, né, que somos consultores de bem-estar, nós queremos oferecer o melhor e queremos oferecer mais oportunidades para os clientes terem outros óleos essenciais, certo? E aromaterapia é isso, né? Aromaterapia se conecta com medicina chinesa, se conecta com a minha vida, porque, para mim, viver é isso. Tem que ser simples, tem que ser acessível, tem que ser eficaz. E eu fico aqui, né, digamos assim, à disposição de vocês, porque basicamente o que me interessa na minha vida é viver de forma cada vez mais simples, é que eu tenha os meus processos cada vez mais bem utilizados, o tempo melhor utilizado, a minha saúde melhor funcionando, e principalmente que eu possa levar isso a mais pessoas, né? Então, simples, eficaz e acessível, tá bem? Era isso, e eu estou à disposição aqui para responder essas dúvidas de vocês. Eu não sei se eu não tenho acesso aqui, eu não estou vendo o chat, mas a gente pode... Não sei se foi no tempo aí, porque eu não queria também ocupar